Boa tarde, ouvintes, telespectadores, internautas que estão aí nesta segunda-feira chuvosa em São Paulo, acompanhando mais uma edição do programa Radar Paulista Discute, sempre trazendo temas aqui para aprofundarmos junto, inclusive, ao cidadão, inclusive, não só de São Paulo, mas de todo o mundo, já que nós também entramos pela BCC Television, sempre às segundas-feiras aqui, das 2 às 3 da tarde, tá certo? Após, inclusive, um dia de muito civismo, né, do cidadão, que ontem teve a possibilidade de deixar o seu voto nas urnas de São Paulo, neste momento político importante, vivido não só em São Paulo, mas em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Né? Lembrando, né, a Radar Paulista Discute também entra pelo 740 da Rádio Trianon AM em São Paulo e toda a Grande São Paulo, né, atendendo aí toda a região da Grande São Paulo, também na Baixada Santista, entrando pelos 810 kHz da Rádio Universal de Santos, também no www.radiotrianon.com.br e também pela bcctelevision.com. Você que nos acompanha também ao vivo aqui na rede BCC, que está bombando não só na internet, mas também nas redes sociais. Tá certo? E hoje nós vamos falar, justamente, já que nós estamos aí neste momento, neste link, né, vamos dizer assim, com as eleições, e aí a eleição, é claro que a gente fala muito de comunicação, a gente fala também, né, dessa relação hoje nas mídias sociais, da relação também de tecnologia, na internet e tal. Trouxemos aqui o especialista em mobile, né, que é justamente um dos termos utilizados aí para quem hoje utiliza telefone celular e tal, e também em mídias sociais, o Júlio César Ferreira. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença, Júlio. Boa tarde, Renato, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa para mim estar aqui e já de antemão, não só agradecendo, mas já ressaltando até o momento que nós chegamos aqui, onde nós, as quatro pessoas do estacionamento, nos recebendo com o celular em mãos, já atentos a tudo que aconteceu no dia de ontem com as eleições. É muito engraçado, é muito divertido todo dia, onde a gente vai, o celular na mão, e é um companheiro do dia a dia, e vamos falar sobre ele um pouquinho hoje. É isso aí. E, inclusive, né, Júlio, aproveitando, como eu disse aqui no início do Radar Paulista, né, falando desta questão das eleições, né, a gente vai, inclusive, entrar ao longo do programa também na tratativa de como as pessoas também utilizam as redes sociais para se comunicar e tal, mas antes até da gente falar dessa questão, que é uma questão que inclusive está muito ligada ao seu trabalho, Júlio, eu gostaria que você comentasse um pouco justamente sobre o trabalho desenvolvido nestas eleições, quer dizer, do ponto de vista do trabalho das pessoas que atuam nessa área da comunicação, como é que você viu, por exemplo, ontem nós tivemos a eleição em primeiro turno, né, do prefeito prefeito eleito, né, vamos dizer assim, João Dória. Como é que você viu esse posicionamento dele na campanha e dos demais candidatos, para a gente fazer essa prévia aqui do nosso bate-papo? Bom, ficou muito claro que com essa nova lei, onde todo o dinheiro que era destinado para as campanhas caiu substancialmente, toda essa lei que se aplicou nessas eleições não só dificultou para o candidato, como também o candidato teve que se adaptar a essa realidade, que é exatamente usar os recursos atuais que você tem, que são baratos, né? A rede social, querendo ou não, é onde você consegue deixar diariamente ou participar diariamente e efetivamente da vida do teu target, do teu público, que era, obviamente, o cidadão que iria votar no dia 3 de outubro. Você vê uma participação muito mais intensa, mas correndo riscos, porque hoje a rede social não é mais como nós vivíamos 5, 10 anos atrás, não rede social, mas a mídia em geral, onde você tinha uma mão de via única, ou seja, você falava e alguém ouvia, ou você escrevia e alguém lia. Então hoje você precisa tomar todos os cuidados possíveis, porque a interatividade é aberta e o índice de resposta pode te trazer alguns problemas. Então o que eu vi desta eleição é que a televisão foi sim determinante, ainda é determinante, a televisão ainda, como muita gente não sabe, mas a televisão tem planejamento fechado até 2020, com toda a sua segurança de seus resultados que ela apresenta, mas as redes sociais, é óbvio, com todo o crescimento que teve nos últimos anos, se tornou, sem dúvida alguma, um braço
né, para a pessoa poder utilizar e fazer sua campanha. E nunca se viu em nenhuma campanha eleitoral no Brasil tanto uso das redes sociais, que não só a gente vai falar sobre a eleição, mas quem está por trás da eleição, somos nós mesmos, ao simplesmente colocar um post dizendo gosto do candidato A por causa disso, e pode influenciar muita gente na hora da votação também. Certo. Agora, você entende, Júlio, que realmente o candidato João Dória, ele, à medida que a gente verifica as pesquisas e depois se confirma a vitória dele nas urnas, bem que nós tenhamos aí, inclusive do ponto de vista dos votos nulos e brancos também, uma abstenção, vamos dizer assim, por parte das pessoas em participar de política, né? Você veria qual o caminho aí para o futuro? Quer dizer, os candidatos, apesar desses números até complicados, vamos dizer assim, quer dizer, na medida que você elege, né, o João Dória, por outro lado você tem pessoas que não estão participando, talvez por não acreditarem mais em campanhas e tal. Qual, na sua opinião, deve ser a sequência desse trabalho verificado aí pelo candidato João Dória? A gente teve basicamente 3 grandes pilares da campanha do Dória, que foram efetivas. Dória era conhecido na televisão brasileira por muita gente, ele chegou a apresentar um reality show pela TV Record. João Dória era uma pessoa de televisão já há 20 anos, era uma pessoa que não era tão desconhecida do público, e mais uma vez a televisão se mostrou efetiva, porque quando João Dória começou a aparecer na televisão, em seu programa político, ele obviamente começou a crescer nas pesquisas pelo impacto, e eu costumo utilizar uma palavra que é extremamente importante, que é alcance. A rede social tem alcance? Tem, mas ela tem alcance aberto, o que eu chamo de alcance aberto na televisão? Não. Como a televisão? Não. Por quê? As pessoas até hoje falam, por que Rede Globo, por que Rede Globo? Porque Rede Globo tem alcance, Edir Macedo quer, todo mundo quer, mas o que você precisa é alcance, a Globo tem alcance. A partir do momento que você começa numa campanha política ter minutos, que são caríssimos, né? Quem conhece um pouco de televisão, ou talvez no lúdico, né? Passa pela cabeça da gente o quanto custa um minuto, ou quanto custa alguns segundos na televisão em rede nacional. Ficou claro que o Dória não só apareceu ou reapareceu para alguns, que ele foi reconhecido depois da campanha de televisão. Uma segunda coisa que ficou claro é que quando você tem a possibilidade de aparecer em embates, e é aí que a campanha se torna efetivamente emocional, onde ela se torna... Eu estive em Alagoas esses dias, fiquei 8, 10 dias e eu vi um fenômeno. Então eu vi numa praça uma TV de tubo, não é nenhuma TV de LED, plasma, nada, uma TV de tubo em praça, onde tinham 8, 10, não sei, difícil precisar, mas eram 8, 10 pessoas e todas elas assistindo ao debate em Alagoas, como se fosse um jogo de futebol. Então, o embate, que é aquilo que te efetivamente traz seguidores, ou que te traz aquilo que a gente chama de empatia, foi criado nos momentos preciosos em que o Dória soube aproveitar. Eu até cito, se você me permitir, o primeiro debate onde o Dória participa na TV Bandeirantes, ele comete um erro crucial na televisão. Ele tinha direito a 1 minuto, não me lembro agora, 1 minuto e meio para responder as perguntas, e ele ignorou, por muitas vezes, segundos. Então ele terminava a 1 minuto e 10, 1 minuto e 5, por 2 motivos, ou pela facilidade que ele tinha e pelo hábito que ele tinha de se comunicar, ou, em segundo ponto, mal instruído. Se sentindo muito seguro, se sentindo talvez até nervoso, não sei, mas se sentindo seguro, na minha opinião, porque desperdiçou vários segundos em várias respostas na hora de se dirigir à câmera e falar com o eleitorado. Então, eu acho que o Dória soube, mas também foi beneficiado, porque não foi explorado em nenhum momento, nenhum candidato... Pelos adversários. Os candidatos deixaram o Dória trafegar numa estrada muito limpa, num oceano muito azul. Eu não vi o Dória em nenhum momento ser questionado em absolutamente nada. E o aspecto negativo, por exemplo, no caso do Fernando Haddad, que acabou
não conseguindo ir para o segundo turno, havia até uma expectativa que ele fosse, né? Mas isso você dá aí como uma condição para que isso não tivesse acontecido como mau uso da sua comunicação, das redes sociais? A que você atribui o fato do ponto de vista da comunicação, do Haddad não ter ido para o segundo turno? Não, pelo contrário. Eu vejo que o Haddad não chegaria nem entre os 4 nas primeiras pesquisas, estava muito mal colocado, cresceu muito nos últimos dias. O PT tem essa característica de rede social, ele tem a gente chama de tribo, né? O PT tem a sua própria tribo, ele tem, veja, tribo para rede social, é um termo que a gente usa para rede social. É a tribo de quem gosta de futebol, é a tribo de quem gosta de charuto, é a tribo de quem gosta de uma coisa específica, né? Então o PT tem a sua tribo, tem o seu seguidor fiel, leal, e isso o PT soube explorar. Ele mudou a sua estratégia de campanha. Haddad foi muito mais assertivo, ao invés de responder as críticas ao seu governo, ele usou o tempo inteligentemente, ou seja, ele transformou a resposta em propaganda. Então, toda vez ao ser indagado, questionado, perguntado sobre o seu governo, que não tinha um índice, aliás, tinha um índice de rejeição absurdo, ele usava aquilo para falar todo o tempo sobre 3 hospitais, sendo que nenhum deles, ou um deles só que estava efetivamente pronto. Isso é um exemplo, né? E ele usou as redes muito bem nos últimos dias, ele cresceu demais nos últimos 10, 15 dias, e quem diria? Eu acho que hoje o Haddad está num momento até de comemoração, porque se comentou durante os últimos 60 dias, que foram 60 dias de campanha, que o Haddad jamais foi comentado ou foi cogitado para disputar segundo turno com o Dória. E para chegar em segundo colocado e tirar Celso Russomano, que era 2 meses atrás líder nas pesquisas, e a Marta, que em alguns momentos foi dita como a segunda já fechada também para ir com o João Dória. Então, para mim, é uma opinião clara minha de que o Haddad não só cresceu, como usou bem a mídia a seu favor, de TV, de rede social e também dos seus seguidores que estão nas ruas, né? Certo. Agora, essa lacuna, né, Júlio, podemos dizer assim, que foi aberta, né, à medida em que, como eu disse aqui no começo do Radar Paulista Discute, das pessoas que não estão participando de política, das pessoas que estão, inclusive, fazendo parte de uma porcentagem ainda maior do que aquelas que aprovaram, né, o candidato João Dória. Quer dizer, há aí um vácuo de poder ou um vácuo de comunicação com pessoas no aspecto político, já que nós temos mais do que os 33% obtidos aí pelo João Dória, né, no que tange à obtenção de votos neste primeiro turno, já que ele 53%, né, na verdade, dos votos úteis, mas isso no voto geral, ele teria aí pouco mais de 33% dos votos. E, consequentemente, a abstenção foi maior do que este número no aspecto geral. O que você acha que está faltando, já que há esse embate, como você acabou de dizer muito bem, nas redes sociais, PT, PSDB, são os outros partidos, Russomano, Erundina, que de alguma forma ali pequenininha, mas ele também fez ali um certo barulho. Quer dizer, o que fazer para trazer estas pessoas para participarem do debate político? Olha, o modelo americano, o modelo europeu, os principais modelos seja processo eleitoral, seja qual for o tipo de objetivo que você tem em mídia, é preciso deixar claro que há décadas que o ser humano, ele objetiva encontrar aquilo que lhe interessa. Política deixou de ser interessante não hoje, nem ontem, nem na última eleição, nem na penúltima. Política deixou de ser interessante há muito, muito tempo atrás. Eu lembro das diretas já, quando milhares de pessoas foram às ruas, enfim, a gente o Brasil atingiu um pouco de maturidade quando foi para a urna, e ao passar dos anos, com o advento da internet, com o advento das redes, ficou mais evidente que se pôde entender, se pôde dialogar, né, e conhecer um pouco mais sobre o que eu quero para mim. E política deixou de ser um assunto interessante, não diria nem hoje, nem na última. Eu acho que o que se mostrou nas urnas ontem vai ser cada vez maior. Eu acho que para que política seja um assunto de grande importância, para que haja engajamento, né, que é a palavra importante nesse momento, é preciso que se traga. Eu posso traçar um paralelo com grandes marcas, né?
Ultimamente eu tenho aprendido muito sobre co-branding, que é o que aconteceu com as grandes marcas hoje no Brasil. Ela não consegue atrair tanto quanto um simples ser humano se filmando no meio da calçada falando alguma bobagem. Então, vamos falar agora de prefeito. O que um prefeito consegue ou o que um candidato consegue para atrair, né, essa pessoa a se deslocar, pegar seu carro, seu ônibus ou caminhar até o seu posto de votação. Eu acho que ainda a gente está falando de um número, está todo mundo assustado, mas a gente está esquecendo da eleição presidencial, onde a gente já teve um número ruim, e a tendência é de que esses números cada vez mais piorem, porque piorem, não digo nem piorar, mudem, né, continuem baixando. Não há interesse do ser humano hoje em continuar ouvindo aquilo que ele não se identifica. Por incrível que pareça, algumas coisas muito mais simples conseguem um engajamento e o comprometimento e a audiência muito maior, fazendo coisas muito menores do que o político. Hoje o político, infelizmente, ou ele se adapta e cria uma situação nova, ou nós vamos ter seríssimos problemas no futuro com cada vez mais nulos, cada vez mais brancos e principalmente cada vez mais abstenções. Tá certo. Júlio, vamos falar um pouquinho também sobre a sua área de atuação, né? Já que nós estamos falando de política também, porque nós temos esse momento que é muito peculiar, haja vista a eleição ter ocorrido aí neste domingo e deve inclusive seguir sendo motivo de debate no Brasil, já que várias cidades ainda vão disputar o segundo turno, mas vamos trazer o assunto um pouquinho mais para a área da comunicação propriamente dita, para a área de mídia. Você fala um pouquinho da sua trajetória neste ambiente de mídia, quer dizer, as mídias a gente tem acompanhado uma evolução aí, é uma coisa realmente bastante atual, né? Quer dizer, você liga a TV hoje, amanhã a TV já é de outra marca, já tem uma outra possibilidade de atender, quer dizer, a dinâmica das atualizações dos mecanismos, das ferramentas de mídia é realmente algo assustador muitas vezes. Você compra um computador hoje, amanhã aquele computador já está ultrapassado, já está obsoleto. Fala um pouquinho sobre essa tendência de os consumidores, das pessoas que trabalham, que atuam com mídia, no sentido de dar aí um direcionamento para essas pessoas. Eu venho do mercado de comunicação em telefonia desde 1999, quando o Brasil é marcado por alguns momentos bastante complicados em relação às suas legalidades, dos seus meios de como se comunicar. Eu entrei no mercado em 1999, onde a telefonia era o meio onde até políticos, né, pegando ainda um pouco da política. Em 2000, por exemplo, se usava uma coisa chamada disparo de voz, ou seja, você atendia o telefone, ainda tem, muito pouco, mas ainda tem. Então você atendia o telefone achando que era alguém, era uma voz, era uma gravação, e você ouvia, olha, eu sou a Marta, eu sou o Cláudio, eu sou o Joaquim, e vota em mim, e etc e tal. Até pouco tempo atrás eu ouvi uma da Ana Maria Braga e chorei de rir, porque isso é uma mídia hoje que não tem a menor taxa de conversão. A gente chama taxa de conversão adesão, não é? A gente passou por um problema gravíssimo, porque o governo federal entendeu que alguns, que eu não vou citar aqui, inclusive hoje são grandes empresários brasileiros, ganhavam muito dinheiro por intermédio do uso da telefonia. Eu acho que um grande exemplo bom é o Silvio Santos, que usou durante muito tempo um telefone fixo, onde você participava interativamente com ele via Fantasia, que era um programa que ficou bastante conhecido, ou participava dos programas do Silvio, e o Silvio conseguiu praticamente congestionar todas as linhas telefônicas aqui, São Paulo, Brasil, que foi um dos primeiros programas que a gente pode dizer interativo, TV, telefonia. Silvio Santos sempre é um best case, né, que a gente costuma dizer, porque eu digo que o Silvio Santos, durante muito tempo, ele parou de fazer telefonia, parou de interagir com o seu público,
porque nenhum operador teve capacidade de entregar a quantidade de linhas que o Silvio Santos precisava receber. Esse é o bom case de interatividade, ou seja, o Silvio Santos deixava com que o usuário entrasse no programa e dissesse, é aquela carta, é aquela pessoa, é aquele dado, enfim, isso é interatividade. E por outro lado, a gente tinha uma interatividade ruim, que no seu conceito não era interativo. Então eu ligo para o programa do Renato e o Renato simplesmente fala, quem ligar aqui vai ouvir tal coisa. Ou seja, não é o Renato. Ou seja, é um Renato, mas um Renato gravado, pré-gravado, era um Renato que já tinha deixado um conteúdo pré-gravado. Isso se constatou por muito tempo, por exemplo, no Disque, se fala muito no Ligue Já, para quem não é dessa época, a gente teve um esotérico aqui no Brasil que ganhou muito dinheiro, onde as pessoas ligavam para saber horóscopo, ou para saber a mensagem do dia ou a direção do dia que deveria tomar. Então, eu passei por essa fase onde o governo decidiu, depois de muito tempo, interromper esse fluxo enorme de dinheiro que entrava, porque as contas telefônicas chegavam com números exorbitantes, e depois vieram as regulamentações, a gente saiu do pulso, para quem também não é dessa época, a gente saiu do pulso, foi para o minuto. Eu já estou meio velho, Renato, porque eu lembro de que o meu pai, por exemplo, falava que ia deixar como herança linha telefônica, porque a linha telefônica era você adquirir uma... Era incrível. Eu diria que o iPhone está quase chegando lá, porque o preço de um iPhone é quase que o preço lá do passado, quando era uma linha telefônica. Eu nem sei se eu posso falar iPhone, vamos falar de qualquer smartphone caro. Mas depois que nós passamos por esse conceito de mudar e regularizar o que era cobrado do usuário e por que era cobrado, né? A gente foi para uma coisa chamada celular. Em 2004, 2003, o celular realmente penetrou muito forte na sociedade e, de novo, o conceito de interatividade não existia. A gente chamava isso de SMS com MT, que era Mobile Terminated, que era um termo americano, como tudo aqui no Brasil, não sei porquê, mas era onde termina a mensagem, ou seja, você assinava um determinado serviço do Fausto Silva, ou do Faustão, ou do SBT, ou de qualquer que seja o conteúdo de marca, não é? Então, a gente pode pegar uma marca de fitness e aí chegar e dizer, te dou uma dica, e aí sobre como se alimentar bem ou como ir bem, e aquilo só cobrava, não tinha interatividade, não existia o que a gente chama de payback, né? Eu pagava, mas e aí, o que eu tenho de retorno? Né? E aí, em 2006, com muita mensageria, nós chegamos à marca de... a empresa onde eu trabalhei chegou num recorde de 21 milhões de unique users, que são 21 milhões de pessoas que não mandaram mensagens repetidamente, ou seja, 21 milhões de pessoas únicas, não tinha repetição. Era o Renato, o André, enfim, 21 milhões de pessoas mandando mensagem para um programa de televisão. Isso, de novo, ocasionou um problema porque as contas continuavam vindo, lógico, proporcionalmente, não comparado à década de 90, mas proporcionalmente ficou caro ainda. Então nós tivemos em 2010... alguém que chegou aqui e disse, vamos acabar com esse negócio, que foram os chats, principalmente os chats, né? E eu posso citar, porque hoje é o aplicativo mais usado pelos brasileiros, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp foi o enterro, foi o sepultamento dessa cobrança e dessa falta de interatividade. E com ela, obviamente, o WhatsApp veio na mesma mão que vieram as redes sociais. Ou seja, eu poderia falar com o Renato como eu estou falando hoje. Eu não precisaria me deslocar de casa ou simplesmente pegar um avião e ir para lá, sei lá onde, para falar com alguém. A distância acabou, eu posso falar com o Renato hoje via celular. Como eu falei, chegamos no estacionamento hoje, tinham 4 pessoas, eu vi muito rapidamente, não fui xereta, porque é claro, a logo do Facebook é muito clara, mas tinham 2 no Facebook, tinha outro olhando notícia. Então, isto é a era que a gente está vivendo hoje, a era onde eu posso falar com o Renato, a era onde eu posso me comunicar com o Dória, posso me comunicar com quem quer que seja, via celular. Então, eu não carrego mais a televisão no bolso
como era antigamente o conceito de que para eu ser visto eu preciso estar na televisão. Não, eu simplesmente carrego, você carrega, todo mundo carrega o seu aparelho, seja smart, future, o que for, o que seja, mas para falar e falar diretamente com o Renato. Eu não quero mais falar com aparelhos ou com máquinas. Tá certo. Bom, esse é o assunto hoje aqui, sem dúvida nenhuma, acredito que inclusive envolva hoje praticamente todo mundo, né? Tá em rede social, todo mundo tem o seu celular. Aliás, o Brasil é um dos países que mais tem celular no mundo, né? Depois o Júlio pode até confirmar essa informação, ele que é especialista na área. Mas enfim, tá todo mundo hoje conectado. Às vezes a pessoa tá mais, como disse o Júlio, o cara tá no estacionamento, mas ele tá viajando ali dentro do celular, dentro da rede social, dentro do computador. E é este o assunto que a gente vai fazer um breve intervalo e vai retomar esse bate-papo aqui com o Júlio César Ferreira, fazendo esse apanhado aqui sobre mídia, redes sociais, telefone celular. Já já a gente volta com o Radar Paulista Discute. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Televisão. Até já. Oi pessoal, aqui é Emerson Dias do Inédito Viável e eu tô aqui só para convidar vocês para toda quarta-feira às 18 horas você clicar aqui no bcctelevision.com e conferir o convidado, a convidada da semana do nosso bate-papo no programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Não perca, toda quarta às 18 aqui na BCC. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista Discute, sempre trazendo temas aí para a gente poder aprofundar aqui às segundas-feiras na PCC Television, sempre das 2 às 3 da tarde, e entrando também pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo e toda a Grande São Paulo. Também na Baixada Santista nós estamos na Rádio Universal, pelos 810 kHz, também pela internet na Rádio Trianon, que é o radiotrianon.com.br. E hoje nós, inclusive aqui no primeiro bloco, estamos conversando aqui com o Júlio César Ferreira sobre a questão, né, hoje das tecnologias, das redes sociais, das mídias de uma forma geral. Falamos um pouco sobre a questão das eleições, né? Já tivemos aí a informação, né? Ontem acompanhamos, domingo, praticamente todo mundo acompanhando as apurações e até que ponto, né, a campanha vitoriosa do João Dória realmente teve esse arcabouço profissional para levar o João Dória à vitória aqui em São Paulo. O Júlio César deu essas informações para a gente. E nós gostaríamos agora de tratar um pouquinho também do usuário, do dia a dia. Júlio, vamos falar um pouquinho, por exemplo, tá certo, tem a questão profissional, mas também tem as pessoas que muitas vezes usam as redes sociais, mas tem também muita coisa que não é muito aproveitável, vamos dizer assim, né? O cara que está lá se filmando, nós comentávamos aqui, você conversava conosco aqui nos bastidores, o cara está no banheiro e está se filmando e mostrando para as pessoas. Você acha que isso é produtivo? Você acha que isso gera mídia? É importante que as pessoas façam isso? Olha, a gente sempre viveu a geração Big Brother no Brasil e no mundo. A vontade de querer aparecer é latente, é inerente. O ser humano acorda querendo que alguém o veja. E isso está no YouTube, isso está no Facebook, isso está nas redes, né? A semana passada eu recebi um estudo de um produto que eu tenho na televisão e nas redes sociais hoje, de que 57% do target do público que eu tenho atingido é feminino. De certa forma, sempre acaba assustando um pouquinho, porque a gente não imagina para o produto que a gente desenha ou para o que a gente objetiva um determinado target às vezes. O produto tem mais a cara masculina do que feminina e eu me assustei, e isso é bacana, porque te traz subsídio para poder reinventar o produto e assim vai. O que acontece com o YouTube, com o Facebook é muito divertido, porque o Facebook pós-fracasso Orkut, o Facebook veio muito pesado para eu poder falar, eu, Júlio, do meu dia. Então, muitas vezes, se eu acordo, é difícil, como diz um grande professor de filosofia que eu acompanho, que é o Clóvis, acordar de bom humor é difícil. Mas o camarada vai lá e dá um sorriso e fala bom dia, né? Porque há essa necessidade de se mostrar. Nunca se viveu no Brasil um fenômeno também na televisão de tantos reality shows como a gente tinha. Nós tínhamos antigamente 5, 6 canais, nós tínhamos Cultura, TVS, SBT, Globo, Record, TV Manchete, Gazeta e Bandeirantes. Hoje você tem 700 canais com 200 séries, enfim, há uma necessidade urgencial de se proporcionar conteúdo. Que conteúdo é interessante? Que conteúdo eu vou entregar? Eu, como advogado, entrego que conteúdo? Tem 1 bilhão de advogados. Eu, como surfista, que conteúdo eu vou entregar? Eu, como conhecedor de automóveis, que conteúdo eu vou entregar? Por quê? A gente está falando de fragmentação. Eu trabalhei como assessor para um grande executivo de um segmento adulto aqui em São Paulo, onde ele sofreu e está sofrendo e talvez sofra até o fim, porque existem nichos onde não há mais o que explorar. Esse conteúdo adulto que você diz é o quê? Conteúdo erótico. O conteúdo erótico ele é um exemplo claro de fragmentação. Ele era uma coisa que foi se diluindo, ele foi se separando, ele foi fragmentando, ou seja, você tinha A e depois desse A se fizeram outros milhões de As.
Como eu te falei, vamos falar de um conteúdo específico, política. O que é política? Você vai falar de política? Não, eu vou falar de política de uma forma diferente. Eu vou falar de rodovias dentro do que é política. Eu vou falar só de rodovia no cenário político. Eu vou falar só de asfalto no cenário político. Eu vou mostrar como São Paulo está cheio de ciclovia esburacada, como quem faz muito o Tramontina, não é? Que esses dias eu vi um comentário dele, olha só como é que está a ciclovia toda esburacada. Então, o que você precisa hoje é de conteúdo. E muitas pessoas me perguntam hoje, eu estava num restaurante conhecido esses dias e um dos gerentes da casa me disse, o meu sonho é ter um canal no YouTube, porque eu sei que dá dinheiro, porque eu sei que tem gente que ganha dinheiro com isso, e eu vou entrar para o YouTube e eu vou começar a me filmar. O que eu faço? O que você faz? Eu preciso que você pergunte a si mesmo qual é a sua especialidade, com quem você quer falar, porque hoje não adianta você falar no genérico, não adianta você falar de futebol. Por exemplo, esse é um segmento legal para a gente falar aqui, futebol, está cansado. Mas é possível, Júlio, as pessoas, vamos dizer, até ganharem um dinheirinho extra, né? Não vou nem dizer no ponto de vista da profissionalização da comunicação, que muitas vezes é muito difícil, isso você requer aí um trabalho de produção, muito, às vezes, requintado e tal. Mas uma pessoa, como você está dizendo, chegou lá no restaurante e tal, falou para você, olha, eu gostaria de estar no YouTube e tal, e fazer minha apresentação e tal. É possível para essas pessoas também ganharem uma grana e talvez até buscarem uma especialização num segundo momento, na sua opinião? Mais uma vez, é questão de... É que hoje em dia a gente está vivendo um fenômeno de desemprego muito grande também, não é? Então, além do fenômeno Big Brother, ou seja, eu quero aparecer de qualquer forma, vem o fenômeno, opa, alguém falou que isso dá dinheiro, então eu quero fazer por fazer. E também tem uma terceira coluna disso, que é o parâmetro. O que você tem como referência hoje são alguns fenômenos de internet que ganharam muito dinheiro, e isso, obviamente, pulveriza entre as pessoas nas ruas, etc., e fala, puxa vida, se isso dá dinheiro, e eu sei falar sobre caneca, vou falar sobre caneca e quem sabe eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu tenho alguns exemplos de fenômenos de internet que simplesmente fizeram isso sem nenhum grande interesse e acabaram chegando onde chegaram porque simplesmente tinham conteúdo para entregar e atingiram em cheio, não sempre em cheio, às vezes paulatinamente, mas atingem o teu target e geram receita. Você acha que o conteúdo, no caso, é fundamental para chegar a ter sucesso, a ganhar, como eu disse aqui, até para se profissionalizar? O conteúdo é o caminho das pedras? 100%. A Coca-Cola, não sei, pode usar marca aqui? Pode. A Coca-Cola é um exemplo de que ela está tentando há muitos anos. Eu fui um exemplo também de que em telefonia a gente tentou usar conteúdo de marca, porque eu, por exemplo, não sei falar sobre religião tão bem quanto um pastor, quanto um padre, quanto um líder religioso. Contratei o padre Marcelo Rossi para trabalhar comigo durante muito tempo. Isso era sinônimo de bons resultados já, sinônimo de receita no final do mês. Isso já não é mais evidente, já não é mais claro, porque hoje o Renato conhece muito sobre um determinado assunto, mas também não tem nenhum tipo de articulação, comunicação para poder passar isso. Hoje o grande mote é conteúdo e empatia. Não adianta eu falar sobre religião, não adianta eu falar sobre futebol se eu não tenho empatia com o meu público que eu quero atingir. Se você está pretendendo criar o seu canal, primeiro, identifique em você qual é o teu dom, o que você sabe falar, com que público você quer falar, e aí você vai começar a atingir e o dinheiro é consequência. Porque se você colocar o dinheiro sempre como objetivo inicial, o objetivo final pode ser bastante dolorido. Você citou o caso do padre Marcelo Rossi, né? Quer dizer, dentre essas figuras mais conhecidas e tal, até pela sua experiência, pela sua vivência no dia a dia, essas personalidades, elas vendem com facilidade os produtos que são, e eu sei que você atua bastante nessa área, e próximo a essas pessoas, é o caminho, por exemplo, agora estamos falando já numa outra situação, né? Uma situação já maior das agências, dos grandes nomes, da profissionalização da comunicação. É o caminho também no sentido agora da venda propriamente dita? Não. Para muitas pessoas há um ledo engano, aliás, um engano fatal.
Tem muita gente que me oferece páginas de Instagram, post de Instagram, posts de Facebook. Algumas peculiaridades do brasileiro que, por exemplo, nós falamos hoje de uma base de 90% brasileira que usa celular pré-pago. De 100% dos brasileiros, 90% são pré-pagos e 10% pós-pagos, ou até menos. Na última vez que eu vi estava 91 para 10. Isso é o inverso dos Estados Unidos, quando você tem 91 pós, 10 pré. Ou seja, o brasileiro sequer tem um serviço de qualidade na hora de acessar um vídeo. Então, eu e você, a gente pode estar apresentando um conteúdo maravilhoso aqui, mas o camarada está 2 quadras daqui tentando, coitado, assistir o vídeo e não consegue, porque ele não consegue baixar, porque ele não tem plano que lhe ofereça a qualidade de abrir um vídeo. Então, alguns pontos aqui que a gente vai falar dias, onde se quer, mas não se tem. Como eu citei agora há pouco, contratar antigamente uma marca como o Padre Marcelo era sinônimo de resultado? Sim. E por que não é hoje? Porque alguém fala, não 1, nem 2, nem 3. Hoje eu tenho centenas, eu tenho milhares de pessoas que falam de religião, seja Cristo, seja Buda, seja o que for, com propriedade e que fala a linguagem daquele público específico, né? A gente tem milhares. Eu acabei de passar por um curso onde um professor de Harvard fala espetacularmente de como as empresas estão quebrando cabeças para tentar entender que público é o dele, como falar com esse público. Pô, eu sou Coca-Cola, poxa, eu até cheguei comentando sobre isso com vocês. A Under Armour, por exemplo, fez uma campanha lindíssima, onde ela atingiu milhões de views, mas para isso ela passou por um fenômeno que foi identificar essas pequenas tribos que se formaram, onde eu quero ouvir sobre tal coisa. Então eu digito futebol, eu quero ouvir sobre golfe, eu digito golfe. Acabou essa coisa de eu ter que esperar um programa que fala sobre golfe, ou eu ter que mudar de canal para achar golfe, ou eu ter que ficar digitando no Google golfe. Não, hoje eu tenho canais de vídeo, de texto, de imagem, do que seja, que falam sobre o que eu gosto. Então hoje eu tenho um grande case para passar, onde colocaram a Gisele Bündchen. A Under Armour foi extremamente inteligente, ela pegou a Gisele Bündchen e disse o seguinte: eu vou colocar a Gisele Bündchen lutando, batendo num saco de boxeador. E foi incrível, porque a campanha foi mega bem feita, ela mexeu com 2 targets muito bem definidos, 2 tribos, né? Vamos ficar bem forte aí. Mexeu com o lutador, que disse, mas quem é Gisele Bündchen para dar golpes no saco ou ficar chutando o saco de lutador? E outro de moda, porque todo mundo disse quem é Gisele Bündchen como modelo, como exemplo de como ser na passarela, etc., chutando sacos de boxe. E o que aconteceu foi que o fenômeno se realizou. Ele movimentou, a marca movimentou o mercado, mexeu, protagonizou uma cena dentre essas tribos, e aí que foi fantástico. Você vê no vídeo as campanhas, os posts, seja de Twitter, de Instagram, que foram pré-selecionados pela marca, e aparecia assim: Gisele, você é velha, e ela golpeava. Gisele, você é mãe, não podia estar fazendo isso, e ela batia. Então foi uma campanha bem feita. É assim que você tem que fazer hoje, é assim que as pessoas têm que fazer hoje, impactar. As marcas estão sofrendo e definitivamente hoje simplesmente viver sobre a sua marca não vai lhe garantir nada. Você falou um pouquinho sobre TV, né, Júlio? E aí a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, você falou agora da Gisele também, e aí usou também o Instagram, que é uma rede social e tal, Facebook e tudo mais. Hoje, essas campanhas, elas passam necessariamente pelas redes sociais, ou essas campanhas podem, como nós tivemos aí no passado recente, apenas serem veiculadas na televisão? Ou você acha que a televisão é o caminho que acaba caindo na rede social? Dá uma geral a respeito desse tema. Essa ligação entre TV e rede social. É difícil não falar de mídia sem falar que a televisão sofre bastante impacto.
Mas elas andam juntas hoje. Hoje existem até alguns termos de mídia programática, ou seja, quando algo está passando na televisão, algo está na rede social. Por exemplo, o Renato entra no ar e posta, eu entro no ar e também vou lá e posto. Eu digo entrar no ar é na TV, né? Ou no rádio. Então as duas têm caminhado muito juntos neste momento. Eu acho que é um momento onde as duas estão caminhando de braços dados. A televisão ainda, e vai ser por um bom tempo, massa, ou seja, vai atingir um grande, aquilo que eu falei no começo, alcance. Rede social tem alcance? Todo mundo tem celular? Sim, mas como eu falei, são planos de pré-pago, onde ainda as operadoras não te oferecem acesso a uma TV ao vivo, ou a um programa ao vivo, ou com qualidade, não é? Porque às vezes você está num ônibus, também tudo apertado, querendo assistir, o sinal de Wi-Fi é ruim, o plano de dados é ruim. Então eu acho que a televisão ainda ganha e vai prevalecer por muito tempo como mídia principal. Eu tenho dados, por exemplo, de uma campanha que eu fiz agora, onde não dá para comparar o que a TV faz frente à mídia social ainda, mas é preciso tomar cuidado porque você já tem diversos fenômenos de YouTube hoje, onde, por exemplo, você mencionou agora há pouco, contratar o Padre Marcelo é sinônimo de resultado, não, mas tem novas marcas hoje, como a própria Kéfera, Felipe Neto, tem muito fenômeno hoje, como foi o Porta dos Fundos, que consagrou e consolidou um monte de novos caras da televisão brasileira, que estão aí, todos eles estão aí, Globo, Record, etc. e tal. Se o fenômeno fosse inverso, a gente teria, por exemplo, o Faustão saindo da Globo e indo para YouTube, essas coisas. O que está acontecendo, e prova que a televisão ainda é o que é que você vê, por exemplo, Fábio Porchat, que era um fenômeno de internet, e hoje feliz e realizado o caminho na inverso, televisão. né? Exatamente. Fez o caminho inverso. Se a televisão tivesse realmente em queda, como muito especialista gosta de dizer, Fábio Porchat não estaria feliz e falando por todos os cantos do mundo que agora ele tem o horário nobre e fazendo aquilo que todo mundo já estava acostumado a ver com o Jô Soares há tanto tempo. Agora, você acha, Júlio, que, por exemplo, né, nós estamos falando aqui, você falou agora há pouco, inclusive, da questão da qualidade, né, dos veículos, da qualidade dos telefones celulares, que as próprias TVs poderiam, de alguma forma, ou se é que há algum projeto nesse sentido, de criarem caminhos para que os consumidores tenham acesso a aparelhos, a condições melhores de visualização, já que elas também serão beneficiadas com isso, né? Quer dizer, à medida em que você tem acesso, inclusive, à televisão pelo celular, seria aí um mecanismo para que as próprias televisões, né, vamos dizer, a Globo, a SBT, Record e tal, que elas conseguissem de alguma forma atrair até uma audiência. Mas o cara está no ônibus, né, e está ali acompanhando o jogo de futebol, está acompanhando a novela e tal. Como é que você vê esse encontro das mídias, se há essa possibilidade aí de uma maior parceria entre as empresas de telefonia e os canais, tanto televisão como também de rádio, né? Porque o rádio também é importante aí. E as TVs também, web TV, como nós temos aqui na BCC Television. Nesse exato momento, eu acho que avançou muito a questão da telefonia, da prestação de serviços da telefonia. Eu acho que melhorou demais em vista do que a gente tinha há poucos anos. É possível acompanhar, por exemplo, eu vi esse fenômeno na sexta-feira, onde a Globo transmitiu o último debate à prefeitura e online, em real time, ela estava em seu site transmitindo também. E no YouTube também, ou seja, no exato momento em que nós tínhamos uma TV como a Globo em cenário nacional, em alcance, como eu falei, atingindo, impactando milhares de pessoas, eu tomei um susto ao ver YouTube com quase 100 mil views já. Então, esse é um fenômeno que vai crescer, obviamente, na medida em que a operadora entende que esse como você falou, é um meio comum, não vai ter como fugir, mas a operadora também tem algumas razões. Por exemplo, antigamente tudo era cobrado, ela tinha como ganhar e ter receita de alguns lados. Hoje ela já sofre com a mensageria grátis, ela já sofre com alguns outros tipos de receita que foram se perdendo ao longo do tempo. E eu diria que é questão de tempo, essa convergência é uma questão de tempo. Hoje já é possível, como eu falei, o debate foi um fenômeno. E assim como alguns jogos de futebol, você olha e vê a TV, e muita gente já com tablet no sofá,
ou com o seu celular no sofá, ou mesmo na rua, né? Às vezes no restaurante, um minutinho, deixa eu ver aqui o debate, e ele acaba intercalando dentro da conversa dele com a esposa, com os amigos, com quem quer que seja, o que está acontecendo em real time na televisão também. Ô, Júlio, eu gostaria já, inclusive aproveitando essa sua experiência e dar essa ilustrada aqui no nosso papo, que você contasse algum caso para nós, e eu acho que é muito interessante isso, porque às vezes o cidadão, né, o consumidor, às vezes o cliente, às vezes até o anunciante, muitas vezes não sabe como é que é feita, às vezes, uma tratativa de uma negociação de veiculação de uma determinada marca, de um determinado nome e tal. Você contasse alguma história aqui que você tenha vivido e que seja interessante aqui, até do ponto de vista da curiosidade, ou algo peculiar que tenha acontecido dentro dessa sua trajetória profissional. Olha, o que mais acontece com pessoas, enfim, já passaram dos 40, lamentar um pouco, porque as redes sociais hoje trazem, 800 possibilidades de alcance de novo. Essa palavra é do meu dia a dia. Eu fiz uma campanha com o Pelé em 2008, que foi eleita a melhor campanha de interatividade do Brasil, onde nós usamos óbvio, o emocional do Pelé, falando que tinha uma relação com o pai, que o pai sonhava com a Copa, com ele na Copa, e nós colocamos lá, eleja o melhor gol, escolha, aliás, o melhor gol, e nós vamos, dentro disso, nós demos alguns automóveis para as melhores argumentações do porquê você escolheu a opção 1, 2, 3, 4, 5. Dentre outras tantas que eu fiz com o Ratinho, com Faustão, com Netinho, com tanta gente. O mais bacana da negociação é que ainda em 2016, comparando 2008 com 2016, 8 anos depois, eu faço análise de mídia hoje e entendo que mídia é 100% engajamento. 100% engajamento. Isso é muito legal. Quando você vê um Pelé que joga bola, que está no nosso inconsciente, porque eu não consegui ver, muita gente não conseguiu ver, mas a gente ouviu desde criança, desde bebê, pô, esse cara jogou muito, esse cara jogava demais, e de repente ele está na sua frente e falando, escolha lá 6 gols, 1, 2, 3, e você vê aquele engajamento, eu fiz certo, você quer que eu faça de novo? Será que eu falei errado? Você vê o comprometimento de um camarada que às vezes você fala, nossa, esse cara ganha dinheiro fácil, ou esse cara faz comercial como qualquer pessoa faz, eu também faria. Olha, eu vou dizer, é muito bacana, para mim ficou marcado com todos eles. Realmente o interesse do apresentador, não todos, mas a maioria deles, tem um interesse profundo. Quando eu faço análise de merchan, quando eu faço análise de mídia, e as pessoas me perguntam, hoje tem um cliente meu que eu tenho um profundo apreço por ele sempre perguntar para mim, Júlio, qual foi a diferença deste apresentador ou desta mídia, seja no YouTube, seja na rede social, ou seja na televisão, o que esse fez de diferente para gerar o que gerou, o resultado que gerou. Às vezes são detalhes, mas o maior deles, sem dúvida alguma, é quando você tem paixão na voz e comprometimento na voz. E isso eu vi, é muito legal ver o Pelé, assim, no intervalo. E perguntar, poxa, fiz bem, Renato, sabe, como ele estivesse aqui, sabe? Renato, quer que eu faça de novo? Errei. É uma coisa que o cara está interessado. É bom quando o cara está afim de fazer e usa aquilo que ele mais tem, que é o talento dele, para mudar, para melhorar e para trazer aquilo que você quer dele. Inclusive aproveitando, né, esse gancho que você está me dando aqui para falar de futebol e tal, e futebol, como você disse, tem muito a ver com paixão, tem a ver com emoção, e normalmente nessas campanhas elas têm essa ligação, né, o amor a uma camisa de futebol, e quando a gente fala de seleção brasileira, ainda apesar dos tropeços aí que nós temos vivido na questão do futebol em nível mundial por parte da seleção brasileira, né, ainda traz, é claro, toda a emoção do brasileiro pelo futebol. Você acha que realmente a emoção é o que mais mexe com o consumidor na hora em que ele está, por exemplo, numa gôndola de supermercado, na hora que ele escolhe um produto
que ele vai adquirir. E aí você falou do Pelé, não podia deixar de fazer essa pergunta, porque justamente está muito ligado, né? Você fala de Pelé, você está, né, falando de gol e amor, né? Porque o Pelé realmente foi um apaixonado pelo futebol e tal. Como é que você vê isso, Júlio? Olha, eu como um bom São Paulino posso dizer que recentemente o São Paulo deixou de contratar um profissional porque as redes sociais clamaram pela não contratação dele. Esse é o grande ponto, essa é a grande novidade hoje na administração de um clube ou de um segmento que mexe tanto com a emoção como você citou, que é o futebol. Tudo aquilo que envolve futebol ou envolve, enfim, sentimento, ele vai acabar trazendo para você esse tipo de consequência. Então, hoje se contrata, se demite treinador ou se monta um time, muitas vezes até com o apoio da rede social. E é incrível como a emoção nessa hora, precisa tomar muito cuidado, como eu falei no início. Quando você abre a interatividade, você precisa estar aberto às críticas, aberto aos problemas que você vai enfrentar. E hoje as administrações, seja ela daqui da rádio, daqui da TV, de onde quer que seja a empresa, qual que seja o segmento, é muito importante saber que o outro lado, o teu consumidor, o cara que vai comprar o teu produto, ou que compra você mesmo como pessoa, como conteúdo, tenha uma empatia muito forte. Futebol é assim. Tá certo. Júlio, o bate-papo está muito gostoso, a gente gostaria inclusive de continuar aqui por muito mais tempo. Eu acredito que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso internauta também esteja ávido por mais informações. A gente pode até continuar esse bate-papo num outro momento, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você fechasse aqui esse nosso bate-papo com uma mensagem justamente ligada a tudo isso que a gente conversou, comunicação, política, redes sociais, propaganda, enfim. Você deixasse esse recado final aqui para quem está nos acompanhando agora. Poxa, eu agradeço você, Renato, pelo convite, agradeço a produção aqui, desde o momento que eu cheguei, o pessoal muito simpático. O recado é muito simples, tudo no mundo, com essa revolução toda tecnológica, veio muito rápido, não é? E hoje a gente tem acesso muito mais simples, muito efetivo ao que a gente pode e quer ver. Então, o recado que eu deixo se você tem filho, cuidado, né? Os conteúdos estão muito acessíveis. Se você tem hoje acesso à comunicação, procura refinar aquilo que você está buscando, porque você pode encontrar conhecimento, você pode encontrar o produto que você tanto sonhou, o conteúdo que você tanto quis, mas também você pode encontrar coisas, e eu tenho dados aqui, por exemplo, as coisas não estão indo tão bem assim no acesso ao seu celular. Então cuidado, vamos usar para aquilo que a gente precisa e quer e necessita. Um exemplo é o que eu vi hoje de manhã, o WhatsApp, já gerando milhões e milhões de negócios, graças ao seu bom uso. Obrigado, um abraço a vocês todos. Tá certo, Júlio, a gente que agradece demais a sua presença aqui, gostaria de inclusive contar com novas participações suas aqui justamente dentro do Radar Paulista Debate. Lembrando, né, que inclusive hoje nós temos às 18 horas pela Rádio Trianon também o Radar Paulista, que vai todos os dias ao ar, segunda a sexta-feira das 18 às 19. Você que nos acompanha diariamente pela Rádio Trianon também vai acompanhar lá as notícias, informações, comentários, prestação de serviços, entrevistas, tudo para a sua melhor informação. Tá certo? E a gente tem que ir embora. Infelizmente temos que ir embora, tá certo? Deixando aí uma mensagem aí de uma semana maravilhosa para todo mundo. Agradecendo aqui o pessoal da produção, a Luciana, o Márcio, também o nosso diretor aqui, o Bernardo, deixando um abraço para todo mundo. E também lembrando, né, que segunda-feira estaremos de volta aqui pela Rádio Trianon e também pela PCC Television. Te aguardo aqui semana que vem, segunda-feira, das 2 às 3, com o Radar Paulista Discute. Eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção.
Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.